Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho de patologia gastrointestinal e cuidados de enfermagem. Patologia do trato gastrointestinal, elas podem ser as hemorroidas. São presenças de varizes no canal anal, extremamente comuns, de causa gravídica, gravidez múltipla, hipertrofia de próstata, tumores pélvicos, entre outras situações. A fisiopatologia. A dilatação das veias ou varizes hemorroidas consiste no relaxamento das suas válvulas, o que impede o retorno venoso, facilitando a coagulação do sangue, provocando a trombose e saída através de um esfíncter anal. Aqui nós temos hemorroidas internas, aqui nós temos hemorroidas externas, aqui nós temos hemorroidas prolapsadas, e aqui uma hemorroida trombosada, né, como um trombo. O diagnóstico é um exame digital do ânus e do reto, proctoscopia. Sinais e sintomas: purido, dor e sangramento nas fezes. Tratamento: ele é clínico através de uso de pomada, banho de assento, várias vezes ao dia, ou ainda pode ser um tratamento cirúrgico, que seria uma hemorroidectomia. Complicações: ela pode ter uma trombose ou infecção anorretais. Constipação intestinal é a diminuição da frequência ou do volume fecal ou da dificuldade em eliminar as fezes. Nas pessoas constipadas, a defecação é irregular e complicada por fezes endurecidas. Pode ser chamado de fecaloma. Então, aqui nós temos um reto normal, né? E aqui a gente tem o reto com uma constipação. Então, as fezes, elas ficam endurecidas e às vezes em grande quantidade, dificultando assim a evacuação. Diagnóstico. Diagnóstico é feito por exame de fezes, exame físico e uma endoscopia. Sinais clínicos: distensão abdominal, cefaleia, anorexia, flautulência, tenesmo, eliminação de fezes duras e secas em pequeno volume. Causas: certos medicamentos, como sedativos, antiácido ou abuso de laxantes. Indisciplina alimentar, fatores psicológicos, obstrução intestinal, entre outros. Tratamento: alimentação rica em fibras e resíduos frutas laxativas, como mamão, pera, laranja, e medicamentos: laxativos, lubrificantes, enemas e supositório para o tratamento de fecaloma. Cuidados de enfermagem: corrigir os hábitos alimentares, estimular a adoção de uma hora regular para a evacuação diária, sugerir um laxativo natural, por exemplo, como tamarine, sugerir um copo de suco de ameixa de água morna em jejum ou chá de farelo, exercícios físicos, efetuar um enema se indicado. Complicações: fecaloma, massa acumulada de fezes secas que não podem ser expelidas. Megacólon, cólon dilatado, causando por uma massa fecal que obstrui a passagem das fezes. A obstrução é diagnosticada pelo exame radiológico, que pode resultar numa colectomia de emergência. Ou ainda um cólon catártico, que é uma atrofia do cólon com espaçamento de fibrose musculares. Diarreia. A diarreia é uma condição na qual existe uma alteração da matéria fecal pelo intestino grosso, aumentando a frequência, volume e consistência das fezes. As causas da diarreia pode ser por uma infecção viral ou bacteriana, uma colite ulcerativa, agente químicos irritante, como alguns medicamentos, óleo de rícino. Sinais e sintomas: cólicas abdominal, resíduo intestinal, anorexia, sede, febre, mal-estar, desidratação e astenia, que é uma fraqueza generalizada. Diagnóstico: hemograma completo, exame de fezes, tratamento,
hidratação oral com soro caseiro, alguns medicamentos, antibióticos se for necessário, e, às vezes, hidratação endovenosa, principalmente em crianças e idosos. Cuidado de enfermagem. Remover fatores causais, como estresse, certos alimentos, higiene íntima após cada evacuação, controle da temperatura, eliminações e balanço hídrico, encorajar a reposição oral de líquidos como água, suco, pode até ser o Gatorade, administrar os líquidos parenterais quando forem prescritos, avaliar sinais de desidratação, oferecer uma dieta obstipante, branda e administrar antidiarreico, se for prescrito. Patologias hepáticas. Aqui nós temos o fígado, então a gente vai falar de hepático. Fígado saudável, uma esteatose hepática. O que quer dizer isso? Acúmulo de gordura no fígado. Então, ele já pode ter aqui uma alteração de cor. Outra, esteatopatite, é uma hepatite, inflamação causada pela gordura, tá? Ou ainda, uma cirrose hepática, uma cicatrização do tecido. Aqui, no primeiro, ele pode ser reversível, né? Se for uma hepatite, uma inflamação causada pela gordura, ele pode depois ser reversível e o fígado ser regenerado. Quando a gente fala de cirrose hepática, a gente já tem aqui alguma coisa que dificulta um pouco mais ao fígado voltar a ser um fígado saudável. Cirrose hepática é um endurecimento do fígado pela formação do tecido fibroso e necrose das células. Causas: alcoolismo associado à má nutrição, hepatite, esquistossomose, o ICC e a intoxicação medicamentosa. Né? Então, quer dizer que quando a gente também toma muita medicação, a gente pode desenvolver uma cirrose hepática, né? A fisiopatologia. O fígado altera-se em um aspecto e cor, torna-se mais consistente, irregular e com variações em seu tamanho, de regeneração e fibrose. Sinais e sintomas: icterícia, distúrbio gastrointestinal, hepatomegalia, é o acúmulo de gordura nas células hepáticas, edema, assiste, perda de peso, lenta e gradual. Diagnóstico: biópsia hepática, arteriografia, paracentese abdominal. Complicações: coma hepático, insuficiência hepática crônica e encefalopatia. O tratamento e cuidados de enfermagem: dieta hiperproteica, hipossódica e hipervitamínica. Medicamentos sedativos: multivitamínicos, eletrólitos e diuréticos. Repouso no leito, controle de sinais vitais, abstinência alcoólica, transfusão de sangue se houver anemia, parencetese abdominal se houver assiste. Colicisté é uma inflamação da vesícula biliar, ocorrendo uma síndrome dolorosa na região hepática. Né? Então, aqui, ó, é a nossa vesícula biliar, tá? Conduto hepático tá aqui. E aqui é uma vesícula quando ela tem alguma pedra. Existem dois tipos de colicisté, a aguda e a crônica. Aguda, causada por uma infecção bacteriana, verminose e cirrose hepática. Crônica, causada por cálculos, né? Ou sequelas repetidas de colicisté aguda, desencadeada pelo colesterol. Então, comendo muito ovo, gordura, óleo, chocolate e estresse. Sinais e sintomas: dor súbita no quadrante superior direito do abdômen ou no epigástrio, podendo irradiar para os ombros.
dispepsia, icterícia, pirose, flautulência, eructações. Cálculos na vesícula, raio-x de abdômen, ultrassonografia e colangiografia. Então tá aqui, né? Nós temos o fígado, certo? O estômago, a vesícula fica embaixo do fígado, vesícula biliar, né? Na sequência do estômago, nós temos o pâncreas. Tratamento clínico através de medicamentos, antiespasmódicos, antieméticos. Dietético, branda, pobre em gordura, sondagem gástrica quando ocorrerem vômitos, e cirúrgico, que é a colicistectomia. Cuidados de enfermagem, vigiar a dieta, aspirar a sonda, repouso no leito, manter o intestino sempre regularizado, controle de sinais vitais e eliminações, preparar o paciente para a cirurgia. Complicações, perfuração, hemorragias e peritonite. Icterícia, cor amarelada ou amarelo esverdeado da pele, membranas, mucosas e escleróticas. Aqui, ó, escleróticas, né? Causada pelo aumento de bilirrubina no sangue. Na maioria das vezes, traduz um distúrbio hepático, como cirrose e hepatite, podendo também indicar um distúrbio sanguíneo, icterícia hemolítica, em que a distribuição de hemácias atinge o valor maior do que o fígado pode excretar. Câncer no fígado. São tumores malignos hepáticos, que em geral ocorrem em pacientes cirróticos, tumores primários, hepatite B, fumantes e alcoólatras, além da exposição de certas toxinas químicas. Sinais e sintomas. Sinais: perda de peso, astenia, anorexia, dor abdominal, icterícia e ascite. Diagnóstico: história de sinais e sintomas, exame físico, exame de laboratório. Muitos pacientes possuem metástase de tumor hepático, que ocorrem principalmente nos pulmões e rins, coração, pâncreas e estômago. O tratamento: radioterapia, quimioterapia, drenagem biliar e cirúrgico. Ascite é um acúmulo de líquidos na cavidade abdominal. Com a instilação de ascite, ocorre uma maior secreção de quantidade de hormônio, aldosterona, pelas glândulas suprarrenais, que induz o rim a reter sódio e água. A ascite pode ser controlada com a retenção de líquidos, balanço hídrico, retenção de sal, alimentos salgados, manteiga e enlatados, medicamentos diuréticos para a centese, que é a remoção de líquidos da cavidade peritoneal. Então, assiste, ó, pulmão, fígado, estômago e assiste. Né? Às vezes precisa aqui fazer a remoção de líquido da cavidade, tá? Sinais e sintomas. Sinais e sintomas: circunferência abdominal acima de parâmetros, desconforto respiratório e edema de membros inferiores. Então, tem aqui, ó, tem um aumento aqui, ó, da parte abdominal. Nesse tema, iremos abordar as patologias que ocorrem no intestino e na sua fase terminal, tais como ânus e reto, que são considerados como patologias que causam um grande incômodo ao paciente. Entre elas podemos citar a hemorroida, que são as dilatações das veias na região anal. Para a predisposição desta patologia, podemos incluir vários fatores predisponentes, incluindo a constipação, que se refere à diminuição de volume fecal. Referente a essas patologias do intestino, observamos que inúmeros pacientes apresentam um estado diarreico, que podem estar associados a vírus, bactérias, protozoários e até doenças associadas a tumores. Observamos também as patologias de origem hepática e seus anexos, como a cirrose, que nada mais é que uma obstrução do tecido de origem para um tecido fibroso, que não irá realizar e desempenhar suas funções vitais adequadamente. Referente à vesícula biliar, poderá ocasionar uma inflamação devido a causas mais comuns na sua forma aguda, acometendo de micro-organismo e na crônica por cálculo.
O câncer de fígado normalmente tem uma causa mais comum, a contaminação viral pelas hepatites e a exposição de produtos químicos. E geralmente os sinais e sintomas mais predominantes nessa patologia são icterícia e a ascite.